a Tua palavra, Senhor, ela é poderosa nela mesma, por ser uma palavra escrita pelo Senhor. Mas nós te pedimos, Senhor, nesse momento, que ela será elucidada ao Teu povo, num texto como esse, Senhor, que muitos, por ignorância, Senhor, acabam passando sem prestar atenção, acreditam, Senhor, que isso são apenas números, não conseguem entender, Senhor, a obra do Senhor sendo realizada por meio disso. E nós te pedimos, Senhor, mais uma vez, prepara o coração do Teu povo para a palavra que será pregada, Senhor. Prepara, Senhor, para que nós entendamos ela, e que entendendo, Senhor, faz também com que Teu Santo Espírito nos molde, Senhor, conforme ela, para mais uma vez darmos um passo nessa caminhada cristã, buscando fazer a Tua vontade, ser mais parecidos com Teu Filho e termos, Senhor, a verdadeira forma de viver, que é viver diante do Senhor. Nos ajuda, Senhor, nisso tudo. É o que eu te peço, no nome do Teu Filho. Amém. Meus irmãos, se avaliarmos bem como tomamos a maioria das nossas decisões, ou pelo menos como nós somos tentados a decidir, veremos que boa parte dos casos preferimos aquilo que é mais fácil, mais tranquilo, aquilo que não nos traz nenhum tipo de esforço, sofrimento nem dor. Esse sentimento de autopreservação nos faz odiar qualquer coisa que nos traga sofrimento e amar tudo aquilo que nos dá prazer. Assim, nós buscamos mais os nossos próprios deleites momentâneos do que fazer o que é correto, o que é justo e o que é bom. No livro de Números, especialmente aqui no capítulo 1, veremos que nem sempre as coisas mais fáceis e simples são aquelas que Deus escolhe para o seu povo. Neste livro, temos uma grande narrativa que traça a jornada do povo de Deus entre o Egito e a terra da promessa, em meio a lutas, dissabores e, sim, algumas vitórias. Assim como podemos ver no livro de Atos, no Novo Testamento, há uma grande discussão a respeito do nome do livro de Números. É fato que o autor dessa obra dedica boa parte do tempo falando de vários números, pois percebemos que desde o início essa preocupação com a contagem dos soldados prontos para a guerra em cada tribo de Israel, algo que também vai acontecer mais uma vez na volta do cativeiro babilônico. E também nós vemos um número total do exército sendo estabelecido aqui. Por isso mesmo, as antigas versões da Bíblia, chamadas Vulgata Latina ou Septuaginta, traduções antigas do latim e do grego, respectivamente, denominam esse livro assim, Números. Mas o debate a respeito do título se dá pela expressão utilizada logo nas primeiras palavras citadas por Moisés, no deserto. Se formos analisar o texto em hebraico, por exemplo, veremos que o título admitido pelos judeus é justamente esse, no deserto. Devemos atentar, meus irmãos, para esses detalhes, pois é bastante relevante para a compreensão do texto como um todo. Vejamos que o período em que Números se deu é apontado no verso 1. Confira, por favor. Ou seja, no segundo mês do segundo ano que Israel saiu do Egito. Devemos, portanto, meus irmãos, concluir que o livro do Êxodo narra um período imediatamente antes da libertação, ainda descrevendo como Deus tirou o seu povo do Egito e o início da caminhada e a construção do tabernáculo. Já o livro de Levítico trata do manual de culto a ser utilizado no tabernáculo, e este posicionado um mês depois que a lei foi entregue no Monte Sinai, conforme Êxodo, capítulo 15, versículo 22. Agora, aqui em Números, compreende o segundo ano depois da entrega da lei, quando o povo estava iniciando sua jornada efetivamente no deserto. Por isso mesmo, parece tão propício ao título judeu, no deserto. Além disso, precisamos ainda olhar para este livro com uma perspectiva messiânica. Haja vista que o próprio Cristo, quando exorta aqueles discípulos num caminho de Emaús, começa a sua pregação expondo passagens de Gênesis
ao Deuteronômio, na primeira parte, seguindo posteriormente da pregação de José a Malaquias, aliás, de Josué a Malaquias, e apontando tudo o que acontece no Antigo Testamento como se referindo à sua vida, seu sofrimento e à sua glorificação. Portanto, Israel no deserto aponta para Cristo no seu estado de humilhação quando foi aprovado. E, ao contrário de Israel, o nosso Senhor Jesus Cristo, ele não pecou. A linguagem de batalha militar que fala de exércitos, soldados, vitória, de glória, ela precisa ser aplicada a essas verdades espirituais que alcançamos em Cristo, o Senhor dos exércitos que nos deu vitória sobre a nossa carne, a morte e Satanás. Assim, veremos que Cristo, sendo revelado e exaltado no deserto, na jornada da exposição do livro de Números, que iniciamos a partir agora do capítulo 1, com as bênçãos do Senhor. Então, uma pergunta que precisa ser feita: por que Deus leva o seu povo para um lugar tão inóspito como o deserto? Por que Deus leva o seu povo para um lugar tão inóspito como o deserto? Meus irmãos, apesar de não ser um lugar desejável, o deserto é um ambiente necessário. Nenhum homem neste mundo poderá ter esperança na eternidade sem antes passar pelo deserto. Deus revela os seus propósitos no deserto quando fala ao seu povo em Deuteronômio qual o objetivo de levar Israel para aquela região terrível. Veja comigo, por favor, Deuteronômio capítulo 8, versículos de 1 a 5. Deuteronômio, capítulo 8, versículos de 1 a 5. Mostrando qual o objetivo de Deus levar o seu povo por essa região terrível. Diz assim: todos os mandamentos que hoje vos ordeno, guardarei, para os cumprir, para que vivais, e vos multipliqueis, e entreis e possuís a terra que o Senhor jurou a vossos pais. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto esses 40 anos, para te humilhar e te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias os meus mandamentos ou não. E te humilhou, e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná, que tu não conheceste, nem os teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. Nunca se envelheceu a tua roupa sobre ti, nem se inchou o teu pé nestes 40 anos. Sabes, pois, no teu coração que, como o homem castiga o seu filho, assim te castiga o Senhor teu Deus. Por isso Deus levou o povo de Israel para essa região terrível. O Senhor desejava então, meus irmãos, saber exatamente onde estava o coração, nossa confiança, em quem nós realmente cremos. Israel foi provado entre o Egito e a terra da promessa, para que ficasse revelada a incapacidade do seu povo de progredir sozinho na fé. As limitações do homem, quando colocado à prova, e até mesmo a incredulidade de um líder como Moisés. Tudo isso acontece no deserto, pois é na provação, meus irmãos, que o nosso coração é exposto completamente. No deserto, também vemos Cristo sendo provado nas mais difíceis circunstâncias, e fica claro que, apesar de ser homem como você e eu, ele não comete pecado. Agora vamos para o Novo Testamento, em Mateus capítulo 4, para vermos esse trecho, onde o nosso Senhor Jesus Cristo também passa por um deserto, mas ao contrário de nós, ele não peca. Mateus capítulo 4, versículo 1, diz assim: então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto
para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse: se tu és filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, o diabo transportou a cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo e disse-lhes: se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordens a teu respeito e torna-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces com teu pé em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: tudo isto te darei se prostrando-se me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então o diabo o deixa, e eis que chegaram os anjos e os serviram. Amém. O nosso Senhor Jesus Cristo não pecou como nós. Sua fidelidade, sua obediência e amor pelo seu Pai se apresentaram em perfeição no deserto, pois nem mesmo o deserto tem a capacidade de fazê-lo pecar. Precisamos olhar para Cristo e aprender com Ele. Avaliando um pouco a forma que o texto de Números foi escrito, devemos levar em consideração que normalmente somos acostumados a lidar com textos que seguem uma estrutura básica de início, meio e fim. No caso de Números, não é bem isso que acontece. O início de Números é meio abrupto, e não devemos esperar um desenvolvimento muito bem delimitado em uma crescente, como geralmente acontece em outros textos. A diferença fica ainda maior porque esperamos um desfecho da história, tal como Gênesis, que começa no Éden e termina com o cativeiro no Egito, ou no Êxodo, que começa na libertação e termina com a construção do tabernáculo no deserto, ou ainda, até mesmo como em Levítico, que inicia com os sacrifícios, passa pelo tratamento de diversos pecados e acaba com a revelação completa da lei do Senhor para o culto. Isso se dá por um motivo óbvio. Números segue a continuação de uma história maior. Nem estamos mais no princípio, e muito menos ainda não chegamos a enxergar o povo de Deus entrando na terra da promessa. Como já vimos, este é o livro no deserto, ou do deserto. E por isso mesmo devemos nos identificar tanto com ele. Pois nós, na nova aliança, meus irmãos, já saímos do império das trevas, ou seja, do nosso Egito espiritual, mas ainda não chegamos à terra da promessa. Este é um livro de duas gerações. Uma incrédula, que os irmãos podem ver depois, do capítulo 1 ao capítulo 26 de Números, e uma segunda geração, a que se reconcilia e crê no Senhor, dos versículos 27 a 36 de Números. Pois assim, meus irmãos, era o povo no deserto. Um misto de fé bíblica fervorosa e momentos de profunda apatia espiritual. Mas o que importa é que eles nunca tiveram sorte no deserto. A longa Eles nunca tiveram sorte no deserto. A longa caminhada na jornada da fé, em meio a muitos perigos, nos traz certo temor, mas sabemos que não estamos sós e que o Senhor vai conosco. Os detalhes aqui fazem toda a diferença. A ordem de Deus se dá no Monte Sinai. Já há 1 ano que eles estavam ali, ouvindo a lei de Deus e esperando as suas ordens. Agora, a voz do Senhor diz ao povo que conte os homens capazes de estabelecer a guerra que os irá fazer entrar na terra da promessa. Essa contagem é diferente daquela contagem que o rei Davi fez, que foi uma contagem mal vista por Deus, pois não partiu de uma ordem, não partiu do coração do Senhor, mas do coração de um rei altivo. Aqui, todavia, temos uma ordem divina,
para que a contagem do censo, no intuito de se preparar para a batalha, seja feita. Avaliando então, meus irmãos, o contraste entre esses dois censos e percebendo a capacidade que o homem tem de se orgulhar com algo que Deus lhe deu, como se fosse obra das suas próprias mãos, podemos nos perguntar: por que nós nos orgulhamos tanto do que temos? Se nós mesmos sabendo que foi Deus que nos deu e não nós que conquistamos pela nossa própria força. Nós dizemos em oração que tudo que temos é do Senhor, mas tratamos como se fosse tudo somente nosso. Reconhecemos em conversas que muito do que possuímos jamais teríamos conseguido, não fosse a ação extraordinária de Deus, mas nos gabamos como se dependesse somente do nosso esforço. Isso acontece porque, no fundo, nós achamos que temos o que temos por força da nossa sabedoria e do nosso esforço. Voltando então para a narrativa de Números 1, vejamos que um grande número de homens se formou no exército de Israel. Mais de 600 mil somente em idade de guerra. Esse número chega a alguns milhões se pensarmos em todo o povo. Esse é um ponto que mais uma vez estimula a soberba. Atentamos demais e nos confiamos excessivamente quando o número do saldo da nossa conta bancária é muito positivo. Ou o número de bens que nós temos. Ou o número de títulos acadêmicos. Até mesmo, para alguns, o número de mulheres que um homem tem pode ser sua grande soberba. Entretanto, em Números, vemos que a vitória do povo de Deus nunca dependeu dos números que tinham, pois muitas vezes eles venceram com poucos soldados e perderam com um exército, e outras vezes perderam com um exército imenso. Basta que vejamos a história de Números 14, quando o povo é derrotado por confiar na sua força, ou ainda em Josué 7, quando Israel mesmo, detendo um exército muito mais forte e poderoso, perdeu para o exército de Ai pelo pecado de Acã. Isso nos faz atentar para a grande verdade que nos diz que nossa derrota ou vitória não depende do número de coisas, bens ou poder que temos, mas do Senhor está ao nosso lado e Ele estará ou não dependendo da comunhão que vivemos com Ele. Podemos também, meus irmãos, perceber que até o verso 46, o povo de Deus está se preparando para um tipo de guerra. Mas, a partir do verso 47, os irmãos podem acompanhar, parece que tem uma certa mudança no sentido do texto. Vamos ler o versículo 46 e 47 de Números 1. Diz assim: todos os contados eram 603.550. Mas os levitas, segundo a tribo de seus pais, não foram contados entre eles. Parece que os levitas não iriam para a guerra. Entretanto, não deve ser assim o entendimento do texto. Devemos compreender que aqui são duas batalhas. Uma com os inimigos de fora e uma contra os inimigos de dentro. O povo irá lutar contra os amalequitas, os canaanitas e tantos outros povos. Este é um tipo de luta. Já os levitas deveriam cuidar do culto ao Senhor. Ambos devem guardar as coisas de Deus, seja com os inimigos de dentro ou de fora, a mesma ordem dada a Adão. Assim sendo, Israel seria guardado pelos homens valentes, os líderes das tribos, para que os povos pagãos não entrassem para fazer o mal no meio do povo de Deus. Já os levitas deveriam travar a luta do evangelho. Eles precisavam guardar o culto do Senhor para que os inimigos de Deus não impusessem algum tipo de paganismo da adoração do Senhor. Assim, os pastores precisam guardar o culto da nova aliança. Eles são responsáveis para que a igreja não seja contaminada. Nós não podemos, meus irmãos, nos furtar de muitas brigas justas e necessárias para defender o nome do Senhor e o bem da igreja. Não podemos nos acomodar no conforto de uma vida de paz, quando tudo ao nosso redor demonstra que estamos em guerra. É preciso coragem
para não cair nas armadilhas satânicas que nos são postas para que prefiramos uma falsa paz ao invés de buscarmos a pureza da igreja. Por isso, a importância da igreja que milita nesse mundo, guerrear sua própria guerra, mas não se esquecer de ajudar e orar pelos pastores para que a pureza no meio do povo de Deus seja mantida. Diante desse texto, meus irmãos, algumas lições podem ser tiradas. Primeira delas, o povo de Deus está envolvido numa guerra e todos precisam se alistar no exército de Cristo. Se observarmos o censo, observaremos que ele era feito a partir de cada tribo, ou seja, de cada família. Isso porque as lutas da nossa alma são travadas primeiramente em nossa casa. A nossa fortaleza espiritual começa em casa. O culto doméstico, a adoração no lar, o cântico dos salmos ao longo da semana, as batalhas travadas em oração no nosso lar, tudo isso produz famílias fortes que irão guerrear juntos na igreja. Fugir da batalha é covardia. Batalhar sozinho é soberba. Mas guerrear contra os inimigos de Deus, juntamente com sua família e igreja, tendo o Senhor dos Exércitos ao nosso lado, é certeza da vitória. Então, primeira lição. Segunda lição. A jornada para o céu sempre começa no deserto. Lembramos que foi exatamente isso que ocorreu com o Senhor, quando antes mesmo de iniciar o seu ministério, foi levado para o deserto para ser tentado. No deserto, Cristo resistiu ao pecado. No deserto, ele venceu a tentação. Lá, ele começou a dar os primeiros passos para a nossa jornada até o céu. Nós, portanto, precisamos deixar todo o temor de lado e caminhar a passos largos como Cristo e com Cristo, para chegarmos à nossa terra da promessa, a nossa Jerusalém. Terceira lição. A rebeldia fez o povo de Deus andar em círculos. Se voltássemos a nos apegar aos motivos para que tenhamos essa aparência e ausência na estrutura de números, poderíamos pensar no estado espiritual do povo de Deus ao longo da caminhada. Ora, se observarmos a distância de Egito a Canaã, poderíamos imaginar uma caminhada relativamente curta, mas esse livro compreende um tempo de cerca de 40 anos. Então, o que fez o povo de Deus caminhar tanto tempo assim pelo deserto? Vejamos que a primeira parte do livro se dá entre o capítulo 1 até o versículo 1 até o capítulo 10, versículo 10, quando eles caminham pela jornada da cadeia de montes do Sinai. Em seguida, temos a jornada em Kadesh Barnea, que vai do capítulo 10, versículo 11, até o capítulo 20, versículo 1. E, por fim, chegamos às planícies de Moabe, que vai do capítulo 20, versículo 1 a 36, até, aliás, o capítulo 36, versículo 13, que é o final do texto. Se pudéssemos observar essas três fases de um mapa, veríamos que eles estavam andando em círculos. Era uma progressão circular. Não havia rumo para o povo de Deus em destino à terra prometida. Durante a caminhada da fé deles, a fé se mostrou falha. Eles caíram em incredulidade e o Senhor os provou no deserto. Quantas vezes você já não se sentiu dando voltas na vida sem ter rumo algum? É comum, meus irmãos, presenciarmos crentes que dizem não saber para onde estão indo, não têm rumo algum na vida, andam em círculos como se vivessem sem direção. Irmãos, o que nos faz andar nessa maneira não é porque somos pessoas desorganizadas ou sem planejamento, mas é porque o pecado tem nos feito andar de maneira circular. Os filhos de Deus não podem ser pessoas instáveis, descompromissadas ou coisa do tipo. Nossa fé nos faz prosseguir para o alvo, como diz Paulo, para o prêmio da soberana vocação. Então, por que você não tem progredido na sua vida espiritual?
Por que suas finanças estão um caos? Por que a sua casa perdeu o rumo? Não tenha dúvidas que a resposta está na incredulidade, na idolatria na qual nos metemos à semelhança de Israel. A esperança, meus irmãos, é clamar ao Senhor por perdão, pedindo que Ele coloque nossas vidas de novo no rumo em Cristo Jesus. E por último, quarta lição, a importância de ter o nome no livro, lista dos que venceram a guerra. Seu nome está lá? A importância de ter o nome no livro, a lista dos que venceram a guerra. O seu nome está lá? Abram comigo, por favor, no último texto que abriremos essa manhã, Apocalipse. Capítulo 20, versículos de 11 a 15. Sociedade Bíblica até dá um título aí, né? O juízo final. Apocalipse 20, versículo 11, diz o seguinte: E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, pequenos e grandes, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar aos mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados para cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Para aqueles que não dão valor à questão do seu nome estar arrolado numa igreja, não entendem o que acontece aqui em Números, que o que acontece aqui em Números tem um caráter espiritual. O número dos que foram arrolados para a guerra tem a ver com o número daqueles que fazem parte da igreja que milita nessa terra. Mas você desdenha disso? Saiba que no final desse deserto que passamos, um rol com o número dos membros será mais uma vez apresentado, o chamado livro da vida que lemos agora há pouco. Nesse dia, você tem a certeza que seu nome está lá, se nunca esteve no rol de membros de uma igreja de Cristo? E se está no rol de membros da igreja, sua vida tem provado que o seu nome de fato está no livro da vida? Vamos orar. Senhor, é verdade que é difícil a caminhada no deserto, nessa caminhada que nós estamos, Senhor, aqui nessa terra, buscando chegar na terra prometida, e que muitas das dificuldades, Senhor, assim como foi com o povo de Israel andando em círculo, nós precisamos sondar, Senhor, os nossos corações hoje, pedir, Senhor, para que o Senhor nos mostre os maus caminhos que nós temos tomado, que certamente, Senhor, se nós temos andado em círculos, se nós temos sofrido, nos afligido nessa caminhada, certamente é o Senhor tratando conosco, Senhor. Muitas vezes nos disciplinando, provando o nosso coração. E por isso nós queremos reconhecer, Senhor, que precisamos da Tua ajuda, que começa, Senhor, pela pregação dessa palavra hoje, nos exortando a não sermos incrédulos, a confiarmos nas Tuas promessas, na Tua palavra, abandonarmos, Senhor, qualquer tipo de vanglória em nós mesmos, abandonar qualquer soberba, qualquer, Senhor, pensamento de que nós conquistamos algo pelo poder ou pela força das nossas próprias mãos, especialmente, Senhor, a salvação.
A nossa salvação, Senhor, não dependeu das obras que realizamos com as nossas próprias mãos, mas da obra realizada pelo Teu Filho Jesus Cristo. Nós andamos no deserto e pecamos. Nós somos incrédulos. Nós somos tentados e caímos. O Teu Filho, sem água, sem pão, no deserto, não pecou. Nós reclamamos muitas vezes, Senhor, contra Ti. O Senhor buscou fazer toda a Tua vontade. Nós caímos, Senhor, nas sugestões do mundo, da nossa carne, de Satanás. O Senhor respondeu todas elas com a Tua palavra, fazendo a Tua vontade. Nos fortalece, Senhor, para sermos assim, nessa caminhada, tementes a Ti, fiéis a Ti e crédulos em todas as Tuas promessas. Nos ajuda também, Senhor, nessas lições que aprendemos com esse texto, para não andarmos em círculo, para buscarmos, Senhor, fortalecer as nossas famílias, de lá, Senhor, que nós somos nutridos para essa guerra e nos juntamos com outras famílias junto da Tua igreja para essa guerra, especialmente espiritual. Nos dá, Senhor, também a certeza da salvação. Nos dá, Senhor, a certeza de que nós estamos escritos no livro da vida. Mas é verdade, Senhor, que nós só podemos ter uma certeza bendita, essa graça do Senhor sobre as nossas vidas, se as obras, Senhor, se os frutos apresentados sejam de uma árvore saudável, sejam frutos que provêm, Senhor, de uma obra que foi o Senhor que está fazendo em nós. Se os nossos frutos são podres, nós precisamos rever, Senhor, se realmente estamos em Ti, se realmente estamos no livro da vida. Não é porque estamos arrolados numa igreja local que nós temos a salvação. Mas é verdade também, Senhor, que aqueles que não buscam estar arrolados junto ao Teu povo, numa igreja local, é porque, muito provavelmente, Senhor, não são dos Teus. Porque os Teus, eles fazem parte de um corpo, onde Cristo é o cabeça e os membros fazem parte da igreja. Não existe, Senhor, um membro deslocado, solto, cortado. Os membros precisam ser alimentados no corpo. Por isso nós te pedimos, Senhor, nos abençoa, nos confronta, nos consola, nos anima, Senhor, porque o Teu Filho venceu, e nos dá a certeza que se nele nós estivermos, nós passaremos pelo deserto e chegaremos a Canaã celestial, a terra da promessa. É isso que te pedimos, Senhor, no nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém.